Irmãos, talvez você já esteja lembrando as 7 igrejas da Ásia Menor, mas mais uma vez nós vamos repeti-las aqui. Então, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Hoje nós estaremos falando a respeito desta última carta à igreja de Laodiceia. E como nós temos feito sempre, irmãos, nós queremos primeiramente falar um pouco a respeito desta igreja, mas primeiramente, antes de adentrarmos a igreja, trazer um pouco da realidade daquela cidade. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você. Como era a cidade de Laodiceia? A cidade de Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade abastada, era uma cidade na qual nada faltava, não tinha grandes dificuldades. Para você ter uma ideia, a cidade de Laodiceia, ela enfrentou um terremoto que atingiu toda a região no ano 60 depois de Cristo. Mas a cidade de Laodiceia não precisou dos recursos do Império Romano. Ela era uma cidade autossuficiente, ela possuía riqueza, ela era símbolo de opulência, ela era símbolo de, diria eu, de estabilidade financeira e econômica. Era uma cidade também, como as demais cidades, por conta da questão grega, da influência grega, era uma cidade que possuía diversas divindades, dentre elas Zeus. Vou citar apenas Zeus e Asclépio. Asclépio era, que alguns conhecem como Esculápio, ele era, na verdade, a divindade padroeira da medicina, dos médicos. Então, obviamente, isso tem um porquê. Aquela cidade também era muito desenvolvida no que tange à produção de um colírio, que era muito utilizado naqueles dias e com grande eficácia. Então veja que era uma cidade avançada, era uma cidade, inclusive, que tinha uma indústria, poderia dizer eu, farmacológica. A cidade também, ela era tão à frente do seu tempo, que ela era uma cidade que possuía uma rede bancária. Então, as pessoas guardavam ali suas riquezas. Por isso o texto vai falar em ouro, vai falar em riquezas. Era também uma cidade desenvolvida no que tange a questão da moda. Ela era o centro da moda daquela época. Se nós pensássemos em moda, vê se eu estou errado, gente. Quando a gente pensa em moda, a gente pensa em Milão. É assim, estou certo? Milão? Então, ela era a Milão daquela época. E havia ali também uma indústria de confecção que produzia lã preta. Grave esses detalhes, porque eles serão importantes para a compreensão do texto sagrado. Então havia uma indústria, uma confecção de lã preta. Isso é importante que se diga também. Alguns pontos a mais eu vou falar com o passar da exposição do texto, mas é importante dizer que era de fato uma cidade muito boa, inclusive para se viver. Mas ela possuía um problema, a igreja tinha um problema. Ou melhor, a cidade tinha um problema. A igreja já era um problema, mas a cidade tinha um problema. Qual era o problema? Não havia água na cidade. Então ela precisava que outras cidades, através de aquedutos, enviassem água para lá. Vou falar mais à frente sobre isso e vocês vão entender a conexão dessas informações com o texto. Então assim era a cidade de Laodiceia, uma cidade extremamente rica, poderosa, símbolo da opulência. E naquela cidade estava inserida uma igreja. Havia ali uma igreja. Mas como comumente ocorre, aquela igreja não influenciava a cidade. O que acontecia no contrário, a cidade influenciava a igreja. E assim como a cidade se achava, os moradores se achavam, o governo da cidade se achava, a igreja também desenvolveu um sentimento de autossuficiência.
A igreja pensava assim: nós nos bastamos, não precisamos de mais ninguém. Eu diria para você, nesta manhã, uma das coisas mais tristes que podem acontecer no coração de uma pessoa, e principalmente de um crente, é ele achar que ele é autossuficiente, que ele tem todas as coisas, que ele não depende de mais de ninguém, que ele não carece de nada, que ele se basta. Eu diria para você uma coisa, pode parecer esquisito e estranho o que eu estou dizendo, mas existem muitos crentes que pensam assim. Mas talvez, com o passar do tempo e com a maturidade, nós passamos a entender e a perceber que, como nós somos carentes uns dos outros, que a nossa vida não faz sentido se não tivermos amigos, irmãos. Por isso a igreja é tão importante em dias como os nossos dias, dias gélidos, dias de relações que se batem à toa. Nós precisamos muito da igreja, porque às vezes a igreja é a última instância que nós temos para ter comunhão saudável com outras pessoas. Ninguém pode viver solitário. Todos nós fomos chamados por Deus para um grande desafio. Todos nós temos um trabalho a realizar. Todos nós que identificamos que as coisas não caminham bem, nós precisamos nos levantar e fazer alguma coisa. Alguém já disse que apenas apontar os erros e não contribuir para as transformações necessárias é algo inútil e vão. E quando a gente pensa na igreja, essa igreja era uma igreja que se achava. Essa igreja tinha uma boa receita financeira, porque estava dentro de uma cidade de gente rica. Filadélfia era uma igreja que, aos olhos do Senhor, era uma igreja excelente, mas era uma igreja que tinha pouca, quem lembra? Pouca força. Por que isso? Porque era uma igreja que ela era composta por pessoas mais empobrecidas e possivelmente fosse uma igreja pequenina. Mas aqui não, nós temos uma igreja pujante, uma igreja com recursos, uma igreja que podia seguir adiante com muita facilidade. E agora, olhando para o texto, vamos verificar aqui como o Senhor Jesus se apresenta àquela igreja. Ele diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O primeiro verso que nós estamos abordando, o verso 14, ele nos mostra que Jesus se apresenta como aquele que é o primeiro, aquele que estava lá no início, aquele que participou de toda a criação. Ele é Deus, e Ele é Deus Criador. Ele é o Alfa, e Ele também é o Ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele idealizou todas as coisas, meus irmãos, nos seus mínimos detalhes. E Ele mesmo zela para que elas sejam cumpridas. Nada foge ao seu controle, ao seu domínio. E era importante que aquela igreja soubesse que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que é Ele quem manda acima de César, acima do poderio da cidade, acima da riqueza que eles detinham. Ele é Deus e ponto final. Por isso Ele é o Amém. Ele tem a verdade em seus lábios. Ele sabe qual é o conceito que Ele tem a respeito de nós e de você nesta manhã. Ele não precisa das nossas informações. Diria para você nesta manhã que Ele não olha como nós olhamos, que Ele não nos vê como nós nos vemos. Ele vê a cada um de nós, Ele vê a sua igreja de uma maneira toda especial e diferente. E por vezes Ele muda, Ele faz com que a gente se surpreenda, porque nós imaginávamos que Ele olhava para nós e nos via numa certa postura, numa certa conduta. Ele nos aquilatava de uma forma, mas Ele às vezes nos vê de uma maneira completamente diferente. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele estava lá.
Ele tem planos, objetivos, e Ele cumpre para realizá-los. E isso é muito importante dizer, porque a nossa história, ela está nas mãos de Deus. Nada que acontece contigo, nada que acontece comigo, foge ao seu propósito. E quando chegamos ao versículo de número 15, o texto vai dizer: conheço as tuas obras. Meus irmãos amados e queridos, é lógico que Ele conhece as nossas obras, como conhecia as obras da igreja de Laodiceia. Por quê? Porque Ele é onisciente. Ele é Deus. Não adianta eu querer interpretar um papel. Não adianta eu tentar dissimular qualquer tipo de coisa, qualquer sentimento, porque Ele já sabe o que se passa comigo muito além de mim mesmo. Ele vasculha, Ele penetra aquelas regiões mais protegidas, mais guardadas por nós, aquelas regiões que nós não queremos dar ciência a ninguém. Ele expõe quem nós somos. E às vezes, uma das coisas que nós não gostamos é quando nós somos expostos. Ser exposto às vezes é algo muito chato, muito difícil, muito delicado, mas Ele conhece a nossa realidade como mais ninguém conhece. E Ele diz mais para nós: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. E aqui uma coisa muito importante dizer aos amados irmãos. Ele nos fala que Ele sabe qual é a nossa temperatura, qual é o nosso estado espiritual. Ele sabe. E por que Ele fala em quente e frio? Vou explicar para vocês. Quem lembra aqui qual foi o problema que eu mencionei, que era o único problema que aquela cidade possuía? Falta nada. Então veja comigo uma coisa importante. Aquela igreja, aquela cidade recebia abastecimento de duas outras cidades. Recebia água de Colossos. Tem Epístola dos Colossenses, né? Vocês conhecem? Então, recebia água de Colossos. E como era a água de Colossos? Ela era uma água boa, potável, agradável para se beber. Só que ela vinha através de um aqueduto. E quando ela chegava lá em Laodiceia, o que acontecia? Pelas questões climáticas, aquela água já não era mais uma água fresca, boa para se ingerir. Ela era uma água morna. De igual forma, a outra cidade que também havia um aqueduto que trazia água para Laodiceia era qual cidade? Hierápolis. E como eram as águas de Hierápolis? Eram águas quentes, como nós chamamos hoje, águas termais, águas que possuíam propriedades curativas. A gente conhece aqui no Brasil algumas cidades assim, não é verdade? Então, as águas eram quentes e boas, terapêuticas, mas acontecia um problema, irmãos. Quando a água chegava em Hierápolis, aproximadamente 10 quilômetros, sabe o que acontecia, queridos? Aquela água já não era mais uma água quente. As propriedades terapêuticas já tinham ido embora. A água, quando chegava ali, era uma água morna. E aí o Senhor, obviamente, faz uma ponte entre a água que abastecia a cidade e a realidade espiritual dos irmãos que compunham aquela igreja local. E ele fala que, lamentavelmente, as pessoas daquela comunidade, em sua maioria, elas nem eram frias, nem eram quentes. Se elas fossem frias, seria sinal de que elas não eram crentes. E se não fossem crentes, embora estivessem na igreja, elas poderiam ser alcançadas por Jesus Cristo, serem salvas e transformadas. Mas o problema aqui é que o povo é assim, um povo indiferente. Aquele tipo de pessoa que o coração não é mais tocado, não é mais tangível. As pessoas haviam se acostumado com todas as coisas e nada mais falava ao coração daquela gente.
E terrível coisa é quando a gente raramente lê a Bíblia, raramente ora. E quando lê a Bíblia e quando ora, o faz de maneira mecânica. Faz, não sabe nem como fez. Quando a gente já não tem mais aquele apetite por conhecer a palavra de Deus em sua profundidade, nós queremos apenas aquilo que é aleatório, aquilo que vai acontecendo, mas a gente não busca mais a profundidade no exercício da nossa espiritualidade. Então, o Senhor diz que aquele povo, não era morno, ele era morno, mas ele não era quente, nem era frio. Se ele fosse quente, seria um povo avivado, seria um povo que poderia ainda ser mais aquecido por Deus e viver ainda mais de maneira intensa a sua boa espiritualidade. E quando a gente olha para o texto vai nos mostrar então qual era a forma que o Senhor Jesus via aquela igreja. Esse era o parecer de Jesus sobre a igreja. Mas a igreja não se via assim. A igreja se via como uma igreja boa, autossuficiente e que estava agradando a Deus, agradando ao Senhor. E o texto diz mais, deixa comigo. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aqui é curioso dizer que tem um autor que ele fala assim, mais ou menos assim, uma igreja que causava mal-estar em Deus, uma igreja que provocava náuseas, vômitos, desconforto ao próprio Senhor da igreja. Essa era a realidade daquela igreja. E o Senhor percebe isso e a vê dessa forma. Ele a vê assim. Agora, o que a igreja pensava sobre si? Verso 17. Veja comigo, verso 17. Olha para a sua Bíblia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. É assim que a igreja se via. A igreja se via como de fato rica, poderosa, autossuficiente e não dependendo de mais ninguém. Agora, aqui para ali, nós temos diversas igrejas evangélicas. Mas houve um tempo nessa região que eram pouquíssimas as igrejas plantadas em Caraí, Zona Sul, pessoas de classe média, pessoas que na sua maioria pensavam assim: se eu precisar de um médico, eu tenho recursos para ir, para procurar o melhor especialista na área que eu estou carecendo de um médico. Era assim que acontecia. Então as pessoas achavam que elas não dependiam de ninguém. Se precisassem, teriam um plano de saúde ou, quem sabe, procurariam um grande especialista. Só que uma realidade que talvez você, mesmo não sendo da área médica, você já deve saber. Existem situações que, mesmo tendo dinheiro para procurar os melhores especialistas, nós não encontramos facilmente a solução do nosso problema. Existem situações que nós vivemos, que nós precisamos recorrer àquele que tem todo o poder, aquele que é o médico dos médicos, aquele que de fato tem a palavra final, aquele que cura de verdade, aquele que não está trabalhando profissionalmente, mas aquele que nos amou, aquele que nos escolheu quando nós ainda éramos pecadores. Ele sim tem poder para trazer a cura quando todos os recursos humanos, que são bons, maravilha poder contar com bons médicos, com bons especialistas, mas existem momentos que a nossa aparente suficiência cai por terra, e são nessas horas que nós temos que dobrar os joelhos, invocar o nome do Senhor e pedir: Senhor, me socorra, porque o momento é difícil, eu preciso de Ti, o diagnóstico é complicado. E nós, como pastores e como igreja, nós acompanhamos as dores das pessoas, os sofrimentos delas. Nós temos essa relação de proximidade
e de intimidade. Nós já vimos, inclusive, pessoas que foram internadas para fazer uma pequena cirurgia, um pequeno procedimento. E todo mundo dizia, isso é uma coisa simples, tranquila. E a pessoa não voltou. Mas em contrapartida, nós já vimos também pessoas que todo mundo pensava, eu acho que é a última hora dela. Eu acho que não tem solução. E de maneira surpreendente, Deus promove a cura, Deus restabelece a sorte, Deus traz de novo a disposição, Deus traz de volta a alegria, porque foi abençoado com a cura e vai poder continuar a viver e traçar o seu caminho, glorificando a Deus, porque é testemunha que o nosso Deus ainda hoje é poderoso para curar. Mas a cidade cai nesse engodo que muitas vezes nós também corremos. Existem momentos que nós pensamos que estamos tranquilos. Buscamos aquilo que não seria pecado. Ter uma conta com uma reserva financeira, não há nada de errado nisso. É prudente. Mas às vezes, em lugar de ter aquela quantia depositada, guardada para um momento de necessidade, para ter uma reserva, nós depositamos as nossas certezas naquele dinheiro depositado. E aí acontece, como aconteceu nos anos 90, que entrou um homem chamado Collor de Mello na presidência e confiscou a poupança das pessoas. E alguns se desesperaram, e alguns ficaram tão tristes, tão nervosos, ansiosos, que alguns deram cabo da própria vida. Meus irmãos, nós precisamos fazer, sem desprezar tudo aquilo que é inteligente e necessário a ser feito. Nós precisamos caminhar na dependência de Deus e olhar para Deus como aquele que dá direção para nós, para a sua igreja, para cada irmão, para cada crente. Mas o texto diz que, embora a igreja se visse dessa forma, como autossuficiente, como muito boa, como muito bem, assim como a cidade também estava, qual é o parecer do Senhor em relação àquela igreja? O Senhor fala, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Esse era o estado daquela igreja e era a forma como Jesus a via. Era assim que ele enxergava. Ela estava assim. E todos os termos aqui utilizados mostram a precariedade espiritual daqueles irmãos. E é interessante dizer para vocês que todas as palavras que estão aqui, elas se contrapõem ao que a igreja e a cidade também viviam. A cidade era rica, a igreja era rica. A cidade se sentia o suficiente, a igreja também. Mas olha para o texto, olha o que ele fala a respeito daquela igreja. Aquela igreja, ela era infeliz e não feliz. Ela era uma igreja miserável, embora fosse uma igreja rica, com uma excelente receita. Ela não era nada disso. Ela era miserável, ela era pobre, enfatizando ainda mais o estado daquela igreja. Aquela igreja era como um cego, sem direção espiritual para a vida. Que tipo de pessoa que às vezes caminha apenas no entusiasmo, apenas na emoção, mas não consegue caminhar na estabilidade proporcionada por Deus em sua palavra. E o último termo que ele diz a respeito daquela igreja, ela estava nua. E qual é a simbologia bíblica de nudez? A nudez em si não é pecaminosa, entendam bem. Mas na Bíblia, nudez é simbologia de pecado. Quem foi que bebeu demais e ficou nu? Noé. Pecado. Ou seja, ele saiu do equilíbrio. Então, o Senhor olhava para aquela igreja como se ela estivesse de fato
em pecado. Uma igreja em pecado. E aí eu preciso entender, e você também, que aquela igreja precisaria de uma cobertura espiritual, de uma roupa que somente o Senhor poderia trazer a ela. Somente o Senhor poderia cobri-la com santidade. A santidade não seria produzida por ela mesma, através de um esforço descomunal. Não! Ela precisaria ser coberta. Ela precisava de Deus. Ela precisava de roupa nova. E às vezes a gente está caminhando, a gente está no meio do povo de Deus, a gente está congregando, mas nós estamos precisando de santidade. Sabe por quê? É uma tônica que os púlpitos hoje não estão mais anunciando e pregando. As igrejas não falam mais em santidade. E eu conversava com um amigo um dia desses e eu falava, meu irmão, como é que nós temos tantos pastores que parece que para eles alguns assuntos não são mais importantes? A questão da vida não é mais importante. A questão do aborto não é mais importante. A lisura dos negócios, a honestidade já não é mais importante. Eu falei, como pode se fazer uma divisão diante de assuntos tão claros da palavra de Deus? Como essas coisas estão acontecendo? E esse meu amigo me falou de maneira muito sábia. Sabe o que acontece? Essas temáticas não são mais importantes para esses homens. Eles transigem com essas coisas. Por isso, para eles não há relevância nesses tempos. E quando eu olho para o texto, o Senhor, depois de falar do estado em que aquela igreja se encontrava, Ele vai dar um conselho à igreja, e quando nós pensamos no conselho dado por Deus, é algo que deve ser abraçado por todos, por nós. Nós precisamos hoje olhar o conselho de Deus aqui e falar, é Deus falando comigo, não é o pastor falando apenas, é o texto bíblico dizendo que Deus queria aconselhar aquela igreja porque o estado dela era um estado grave. E mais uma vez aqui para você, não devemos pensar em igreja como um templo, não devemos pensar como uma denominação, mas pensar como pessoas, porque igrejas são pessoas. E o texto diz assim para nós, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, prata, compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Algumas coisas muito importantes aqui. Ele dá um conselho àquela igreja e diz que aquela igreja não deveria ser tão boa negociante como ela era, assim como a cidade também o era, em relação aos seus negócios materiais. Mas que aquela igreja precisaria agora ter uma relação, entre aspas, entendo o que eu vou dizer, aquela igreja precisaria ter uma relação de negócio, ou seja, uma aproximação, uma relação com Deus, e comprar de Deus algumas coisas que a semelhança do que acontecia na cidade, só que agora espiritualizando, eram coisas fundamentais para que aquela igreja pudesse ser uma igreja espiritual. E o texto vai dizer para nós então que a igreja deveria comprar ouro refinado do Senhor, ouro purificado pelo fogo. Assim como as pessoas vinham àquela cidade para comprar, para negociar, ele está dizendo que eles deveriam comprar um ouro puro, refinado pelo fogo, mas só que não poderia ser pago por dinheiro algum. É algo que somente Deus pode produzir em nós e fazer em nós de forma extremamente graciosa. Por mais que eu tenha obras, por mais que eu me dedique, por mais que eu me afadigue, não adianta. É Ele quem faz. É Ele quem dá, não há mérito da minha parte. Aprove a Deus nos conceder tais coisas, mas nós temos a fonte é Ele, e nem sempre vamos à fonte correta, à fonte certa. Vestiduras brancas
E eu vou perguntar a você agora, quero ver se você está atento à pregação. O que a cidade tinha? Uma manufatura, uma confecção de quê? De lã o quê? De lã preta, negra. Tem alguns aqui falando negra, outro preta, com medo de cair politicamente incorreto, né? Que agora tem isso também, né? Mas eu digo para vocês estão certos. E aí veja a comparação. De um lado a cidade produzia uma lã preta ou negra. Por outro lado, aquela igreja precisava de roupas brancas. Precisava de santidade. E olha como é que é tão linda a palavra de Deus quando a gente consegue compreender esses detalhes. Tudo tem um porquê. Vestiduras brancas para te vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A igreja não vivia da maneira certa. Havia eventos, havia programações, nada contra eventos e programações, não, mas ela se baseava só nisso. Eu conheço algumas igrejas, irmãos, que elas só conseguem lotar os seus bancos porque elas levam ônibus a outras cidades próximas aqui para trazer pessoas para o culto. Elas não conseguem encher a sua congregação sem esse artifício. Conheço outras que só conseguem encher os seus bancos porque ao final do culto elas concedem bolsas de alimentos aos mais empobrecidos. Essa é a realidade do que acontece. Por isso o texto diz: a vergonha da tua nudez. E a igreja achava que era muito boa igreja, que ela era autossuficiente, que ela era maravilhosa. Conheço igrejas que só conseguem encher os seus bancos quando elas trazem grandes pregadores famosos na mídia, Hernandes Dias Lopes e outros tantos. É maravilhoso o que Hernandes, mas é um artifício, não demonstra a realidade da igreja. E o texto diz mais: e colírios para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então o Senhor está dizendo para nós que aquela igreja, na verdade, ela era uma igreja cega espiritualmente. O Senhor está dizendo que, embora houvesse naquela cidade uma indústria de colírio, uma indústria farmacológica, que ajudava muita gente a enxergar melhor, mas ainda assim, o estado espiritual daquela igreja era um estado de cegueira espiritual. A igreja estava cega e precisaria comprar do próprio Senhor um colírio que só Ele é capaz de produzir. Quando o próprio Senhor abre a nossa visão e nos faz ver as coisas como elas, na verdade, o são. E aí, no versículo de número 19, o Senhor vai dizer uma coisa muito importante para aquela igreja, e está dizendo para você e para mim hoje também. Versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é a seguinte: quando você perde tempo com alguém, vamos dizer assim, quando você dedica o seu tempo a alguém, principalmente para confrontar, para corrigir, é porque, na verdade, você atribui àquela pessoa o quê? Importância, valor. Geralmente nós corrigimos a quem, meus irmãos? Aos nossos filhos. E a gente gasta energia, a gente sua a camisa, a gente orienta, a gente fala, a gente se esgota, porque são nossos filhos, nós os amamos. Se não fosse assim, o mais comum seria dar uma atenção uma vez, duas vezes, na terceira vez, o que nós faríamos? Deixa pra lá. Mas quando nós temos sentimento,
quando nós temos amor, nós atribuímos àquela pessoa, dispensamos a ela atenção, dedicação, respeito. E o texto nos fala que o Senhor, Ele repreende e disciplina a quantos ama. Me preocupa, e deveria preocupar aquela igreja, irmãos, porque aquela igreja tinha uma lógica. E essa lógica tem algum fundamento. Preste atenção no que eu vou te dizer. Aquela igreja, ela achava que pelo fato de não lhe faltar nada, olha que isso é muito sério, por não lhe faltar nada, o Senhor estava aplaudindo as suas ações. Ou seja, ela era abençoada porque o Senhor estava fornecendo a ela tudo o que ela precisava. Deu para entender o que eu quero dizer? Essa é a lógica de muita gente. Essa é a lógica da teologia da prosperidade. Eu estou com um carro importado do mais caro, é porque Deus está aprovando a minha vida, está me abençoando. Quando na verdade, queridos, uma coisa necessariamente não tem a ver com a outra. E é isso que a igreja pensava. E é isso que hoje muitos dos crentes também pensam. Já que eu tenho todas as coisas, já que nada mais me falta, a minha conta está realmente cheia, eu estou com a minha casa suprida, não passo por nenhuma dificuldade, isso é sinal de que Deus está aprovando a minha vida. Obviamente Deus nos abençoa, ninguém pode negar isso. Mas chegar a essa conclusão pode ser um erro fatídico para o homem espiritual. E o texto diz mais: há quantos amam? Você sabia que mesmo você sendo um pecador como eu, o Senhor te ama? Você tem certeza desse amor? Você tem essa convicção de que o Senhor ama você? Tem? Tem essa convicção que o Senhor te ama? Só que uma coisa importante dizer para vocês aqui. A palavra amor aqui, o termo amor, na língua grega, não é o termo agape. Todo mundo conhece o agape, que seria, vamos dizer assim, grosso modo, o amor incondicional de Deus para conosco. Seria o jeito de ser, o estilo de vida da pessoa marcado por ações amorosas em relação ao outro. Não é assim? Mas aqui a palavra não é essa. A palavra é filéu. Que, para ser bem preciso aqui, daí vem filantropia, fraternidade, né? Essas palavras todas que nós conhecemos. Teófilo, amigo de Deus. O nome Teófilo significa amigo de Deus. O que o texto quer dizer para nós é que o Senhor tem uma relação com os seus servos, com os seus filhos, uma relação de amor filéu. Ou seja, que é aquele amor sentimento. A emoção está envolvida, há carinho, há afeto. É isso que ele está dizendo para nós aqui no texto. Então, entenda uma coisa importante. O Senhor preza a sua igreja. O Senhor preza você. O Senhor te valoriza. O Senhor te quer bem. O Senhor quer soerguer você. O Senhor quer te levantar, colocar você no seio da igreja, uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, e é por isso que Deus não desiste de nós. O Senhor tem esse amor afetuoso. Não é só o amor de alguém que pratica o bem para que o outro vá bem, mas é o amor daquele que de fato tem afeição pelo outro. Nós somos escolhidos de Deus. Nós somos predestinados em Cristo. O Senhor, quando nos viu na eternidade, Ele nos escolheu. E Ele cuida de mim e você. E a obra que Ele começou, Ele vai terminar. E o texto nos fala então: ser, pois, zeloso e arrepende. Duas coisas importantes aqui. Essa expressão zeloso, se fôssemos pensar na língua portuguesa, o que nós pensaríamos? Alguém dedicado, tá certo?
Alguém zeloso, alguém aplicado no que faz, alguém que se dedica a alguma causa. Perfeito? Estou certo? Mas aqui, na língua original, a ideia que traz é uma ideia de alguém que está em ebulição. Alguém que está em chamas. O coração está vibrante com Deus. O coração está... Eu ia usar um termo aqui que pode ser mal compreendido, mas entenda metaforicamente, simbolicamente, espiritualmente falando, é aquele coração que está embriagado por Deus. Você está amando Deus, você está apaixonado por Deus, você quer viver para Ele, você está convencido que Ele é o maior bem que você pode ter, mesmo quando todos sumirem da sua frente, ainda que todos escapem, que mais ninguém esteja ao seu lado, Ele permanecerá contigo. Meus irmãos, isso é para dar glória a Deus. Essa certeza que nós temos em Deus. E aí, Ele convida aquela igreja a se arrepender. Você consegue se arrepender? Você consegue ouvir a voz de Deus, se dobrar e falar: Deus, muda meu coração. Meu coração está empedernido. Meu coração já não é mais tangido por nada. O meu coração está igual um violão que está guardado numa casa que ninguém mais toca. Deus, toca na minha alma, mexe com as minhas entranhas, me sacode. E como dizem os pentecostais, faz um rebuliço, faz alguma coisa comigo. Eu não posso continuar assim, porque nada mais apetece a minha alma. E o texto diz, versículo de número 20, o texto vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Algumas coisas importantes aqui, meu irmão e irmã. Esse versículo 20, eu cansei de distribuir panfletos na rua para evangelizar com essa passagem, Apocalipse 3, 20. Só que, queridos, esse texto não é um texto para descrente. Esse texto é um texto para crente. Olhe para a sua Bíblia. Se você olhar para o subtítulo da Sociedade Bíblica, antes do versículo 14, está escrito lá: carta à igreja em Laodiceia. O texto foi escrito, meu querido, para a igreja, para crente, para mim, para você, e não para descrente. Eis que estou à porta e bato. É o Senhor buscando, sabe o quê? Comunhão comigo e contigo. Aquela intimidade que foi perdida, aquela relação de outrora, quando a gente se encantava com as pregações mais simples que aconteciam na igreja e dava glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Vocês devem lembrar de um quadro que havia em muitas casas, um quadro onde você olhava, via Jesus à porta. Se você via a porta, mas não havia na porta o quê? Não havia fechadura, não havia maçaneta por fora. Não lembra desse quadro? Quadro muito conhecido, tem muitas casas esse quadro. Tem a ver com essa passagem aqui. Só aquele que um dia teve o coração aberto por Deus pode abri-lo por dentro, porque esse coração já foi aberto. Deus, em Jesus Cristo, não arromba a porta do nosso coração. Ele bate. Ele diz: eu estou aqui, você é meu filho, eu quero ter comunhão com Ele. E o texto diz mais para nós, meus irmãos. Ele diz que se alguém ouvir a minha voz, ou seja, se alguém prestar atenção àquilo que eu estou dizendo à igreja, se alguém prestar atenção e der valor àquilo que eu estou dizendo à igreja, é isso que ele quer dizer nessa expressão, ouvir a minha voz. Entrarei em sua casa. Ele quer ser convidado para entrar em nossa casa. E cearei com ele e ele comigo. Eu não sei se você lembra. Quem não lembra, quem não viu, procure assistir
o filme A Festa de Babette. Não vou dar spoiler, mas assiste esse filme que é muito profundo. Quando nós olhamos para o texto aqui, nós imaginamos uma mesa. Porque quando nós pensamos em ceia, nós pensamos na mesa. Quando nós queremos nos aproximar de uma pessoa, o que nós chamamos essa pessoa para fazer? Ir à nossa casa. E fazer o quê? Lanchar conosco, comer alguma coisa, almoçar, jantar. Nós queremos ter comunhão com ela à mesa. Se nós brigamos com alguém e a gente está arrependido, a gente convida a pessoa para a mesa. Fica aqui em casa, vamos tomar um chá, vamos tomar um café, vamos conversar. É tão rico o que acontece à mesa, meus irmãos. E eu fico muito feliz quando me chamam para a mesa. É muito bom. Há pouco tempo uma família chegou à igreja, ainda nem havia chegado à igreja, mas me chamou à mesa. E eu fui à sua casa e havia uma mesa colocada. E aí não importa se a mesa é requintada ou se a mesa é uma mesa simples, mas o que importa é que nós estamos à mesa, lugar de comunhão, lugar de cura, lugar no qual nós percebemos que temos uma ligação afetiva com aquela pessoa. E o texto quer mostrar para nós que apesar daquela igreja ser como ela era, o Senhor queria ter comunhão com ela. Eu diria para você, diria para mim, Carlos Henrique, apesar de ser como eu sou, com as minhas esquisitices, o Senhor quer ter cada dia mais comunhão comigo. Mesmo sendo você como você é, o Senhor quer ter comunhão e intimidade contigo. O Senhor te ama. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. O lindo da relação dentro da igreja e da relação que nós temos com Cristo, Cristo nos conhece mais que qualquer outro. Mas nós que somos irmãos e amigos, com o passar do tempo, nós conhecemos melhor o outro. Não é verdade? Com qualidades e defeitos. E quando a gente decide continuar com aquele irmão, com aquela irmã, ter comunhão, é uma decisão bem feita. É uma decisão consciente. E como é lindo saber que, apesar da consciência que temos a respeito do outro, de quem o outro é, com as suas mazelas, com os seus defeitos, com os seus pecados, nós ainda assim queremos conviver com aquele irmão e não queremos que aquele irmão vá embora. Isso é amor. Isso é amor. Eu conversava com um pastor religioso. Ele dizia assim para mim: eu estou preocupado com uma pessoa, com um irmão. Ele não está mais na minha igreja, mas ele está em outra igreja. Ele está numa boa igreja, mas eu quero saber se ele realmente está bem. Eu quero saber se ele está bem cuidado, se ele está sendo assistido, se ele está sendo notado. Eu não estou mais triste porque ele não está comigo mais. Mas o que eu me preocupo é se ele está bem. Eu digo para vocês, irmãos, a igreja ainda é um lugar onde as pessoas querem saber se você está bem. O Evangelho, ele desenvolve em nós não um senso apenas numérico, mas uma relação de pessoalidade, de intimidade, de pertencimento e de amor. Nós não somos números, nós somos pessoas. E finalizando, irmãos, diz o texto para nós: ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, o Senhor nos chama para reinar com Ele. Isso parece estranho na mente de muitas pessoas, mas é o que a Bíblia nos diz. Compartilhar seu reino, suas riquezas eternas, assim como também eu venci
e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos orar.